Olá, boa tarde. Meu nome é Bruna, sou residente do segundo ano de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Estou rodando esse treino neonatal do Hospital Júlio Kubitschek, fui orientado pelo Dr. Bruno Damião, e vou apresentar um artigo sobre estímulo tátil em recém-nascidos na sala de parto. Bom, então o artigo que eu vou apresentar é esse artigo de 2017, que chama O Estímulo Físico em Recém-Nascidos na Sala de Parto, publicado por pesquisadores da Austrália. Estão aí embaixo. Então, fazendo uma introdução, 10 a 15% dos recém-nascidos necessitam de suporte ao nascer, sendo que 2/3 deles respondem a estímulos e apenas 1/3 vão necessitar de VPP. Bom, no guideline de reanimação neonatal, os primeiros passos que nós temos que fazer é prover calor, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas necessárias e secar. E no secar está contido o estímulo. Mas como estimular? Em que momento a gente deve estimular? Com que frequência? Quais os métodos para isso ser feito? E quais são os efeitos no recém-nascido? Então, o que a gente já sabe sobre esse tema? Que prover um estímulo recém-nascido é recomendado pelos guidelines de reanimação neonatal. O estímulo pode estabelecer uma respiração após o nascimento, e a extensão e os efeitos dos estímulos são pouco descritos na literatura. Então, vamos à metodologia do estudo. Foi um estudo observacional retrospectivo, realizado no Hospital de Melbourne, na Austrália, que é uma maternidade de referência terciária. Foram feitas filmagens na sala de parto de 2004 a 2006. Foram gravados quando era antecipada a necessidade de reanimação desses recém-nascidos. E foram seguidos guidelines nacionais de reanimação neonatal e algumas particularidades do momento, que o campeamento era sempre imediato e os sacos plásticos utilizados para recém-nascidos pré-termos foram utilizados a partir de 2005. Algumas coisas que o artigo define para tornar prático e reprodutivo. A definição de estímulo, podem ser de 4 formas. O próprio secar, o esfregar as costas, esfregar o tórax ou dar um peteleco nas plantas. E os efeitos, de modo prático, que foi observado era uma alteração no choro ou movimentação de qualquer membro, irritabilidade reflexa ou caretas, e alteração de frequência cardíaca e saturação de O2, após 5 segundos do estímulo. Então, o estudo foram 156 vídeos visualizados, foram excluídos 36 por falta de dados, anormalidades congênitas, entre outras coisas, dando um N total de 120, dividido em metade em menores de 30 semanas e metade maiores que 30 semanas. A população foi dividida dessa forma, era uma proporção de 1:1 do sexo feminino e masculino, e ele diferencia os ápigas dos menores e maiores que 30 semanas. E de resultados. Então, eles observaram que 75 da amostra de 120, ou seja, 63% dos RNs foram estimulados, sendo que 70% dos estímulos foram em menos de 1 minuto. A mediana de tempo até o primeiro estímulo foi de 19 segundos, e 45 dos RNs que não foram estimulados já receberam suporte respiratório. Aqui nesses gráficos, eles dividem para a gente aqui em maiores de 30 semanas, em que a gente vê, menores que 30 semanas, em que a gente vê que apenas 35% deles foram estimulados. E aqui a gente vê nos maiores que 30 semanas, já 90% foram estimulados. Em ambos os casos, a grande maioria em menor de 1 minuto. Separando os estímulos entre cada forma de ser estimulado, foram feitos 68 estímulos de secagem, 60 de estímulo no dorso, 20 do tórax e 16 nas plantas. E os efeitos observados: 65% com alteração no choro, 82% de movimentação, 55% de caretas e 23% foi possível avaliar alteração de frequência e saturação, porque na grande maioria não tinha essa monitorização. E foi observado um aumento de 1 na frequência cardíaca e 1% na saturação. Nesse gráfico, eles dividiram para a gente os efeitos em cada modalidade de estímulo. Aqui no chorar, e ele divide por menos e maior que 30 semanas, que a gente vê que tem um efeito
exceto o estímulo das plantas, que tem um pouco menos de efeito. Esse aqui é o de chorar. Esse aqui é o de movimentação, que é mais ou menos semelhante também, tem um pouco de superioridade no secar e no estímulo do dorso em relação aos outros. E esse aqui é o das caretas, que foi praticamente semelhante. Então, discutindo o artigo, foi o primeiro estudo que aborda o número, tempo e efeitos de estímulos. Muitos RNs não foram estimulados e foi observado que quanto maior a idade gestacional, foi maior a prevalência de estímulos. Quando os RNs foram estimulados, a maioria foi menor que 1 minuto. Tentando explicar por que os RNs menores de 30 semanas foram menos estimulados, algumas coisas foram pontuadas. Primeiro, o uso do saco plástico, que já tira a possibilidade da secagem, que foi considerado uma forma de estímulo. Segundo, uma aparência frágil que pode inibir um pouco o médico a estimular. Terceiro, como são RNs que necessitam de mais estímulo respiratório, o foco talvez fique mais no suporte respiratório. E o CPAP precoce foi utilizado como um estímulo na maioria desses RNs menores de 30 semanas. Em relação ao choro, foi observado 3 a 4 vezes mais efeito ao estimular o tronco comparado aos pés. Dos movimentos secar e esfregar o dorso foi um pouco melhor do que o tórax e melhor do que o estímulo dos pés. Em relação às caretas, eles pontuam a dificuldade de observar nos vídeos e a importância da gente avaliar até no ápiga. Se a gente não estimula o RN, a gente não consegue pontuar a irritabilidade reflexa. Quanto à frequência cardíaca e saturação, é pontuado que está disponível na maioria por não ter essa monitorização. Algumas limitações do estudo. Por ser retrospectivo, uma análise de vídeo, a gente não consegue ver a intenção do médico assistente se era realmente estimular. Foi um estudo unicêntrico. Os RNs foram já selecionados com maior chance de reanimação, talvez em RNs que sejam sem fatores de risco e termo possam ser mais estimulados. E essas alterações em guidelines em 2005 que foram no meio do estudo. Então, o que a gente tem como conclusão nesse estudo? Que a maioria dos recém-nascidos recebem estimulação no primeiro minuto após o nascimento. RNs pré-termos são estimulados menos do que os termos e que o estímulo no tronco parece ser mais eficaz em relação a gerar uma resposta. Aqui novamente só o título e o link do estudo. Obrigada.